Sabe, para muito gestor por aí, Scrum soa como algo técnico, uma coisa lá do time de desenvolvimento. Mas e se eu te disser que a maior vantagem competitiva da sua empresa pode estar escondida justamente aí? E se o Scrum for, na verdade, uma bússola estratégica para navegar na incerteza? Nesta nossa conversa, a gente vai esquecer um pouco as regras e focar nos resultados. Vamos desvendar como o Scrum pode de fato transformar a maneira como se toma decisões e, claro, como se entrega valor. Vamos lá! Todo gestor já passou por isso. Aquele plano de projeto lindo, de 6 meses, super detalhado, que vira pó na segunda semana. Em ambientes que a gente consegue prever, o planejamento tradicional, olha, funciona super bem. O problema? Hoje, o mercado não é nada previsível. A incerteza deixou de ser uma exceção e virou a regra do jogo. E nesse cenário, planos muito rígidos não são sinal de segurança. Pelo contrário, são sinal de fragilidade. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Como é que se lidera quando a gente não tem todas as respostas na mão? Pois é exatamente esse o problema que o Scrum foi desenhado para resolver. Ele oferece um jeito novo de pensar sobre planejamento, execução e o mais importante, sobre entrega de valor. Dá uma olhada nesse mapa. É um modelo Sinefin. Ele ajuda a gente a entender os tipos de problema que existem. Repara bem que ele separa o que é complicado do que é complexo. Num problema complicado, as respostas até existem, a gente só precisa achar o especialista certo. Agora, no complexo, que é onde mora a inovação, onde estão os grandes desafios do mercado, não tem resposta pronta. O único jeito de avançar é testando, experimentando. É por isso que aquele estilo de gestão de comando e controle, que parte do princípio que o chefe tem todas as respostas, simplesmente não funciona aqui. E adivinha, o Scrum foi feito exatamente para esse domínio. Ok, então se o nosso campo de jogo é o domínio complexo, o Scrum é a nossa ferramenta de navegação. Vamos começar pelo mais visível, pela mecânica dele, que é a primeira camada do que a gente vai explorar hoje. O coração do Scrum é o Sprint. Pensa assim, é como se você pudesse condensar um projeto inteiro num ciclo curto, de umas 2 semanas. Em cada sprint, o time planeja, executa e, o mais importante, entrega alguma coisa palpável para poder receber feedback. Do ponto de vista de gestão, isso é ouro. É um sistema de alerta que apita logo no começo. Em vez de descobrir um problemão lá no 6º mês, ele aparece na 2ª semana, quando o custo para consertar é mínimo. Isso é gestão de risco na veia. E isso me leva a uma das metáforas mais poderosas do Scrum, a do bolo. O jeito tradicional de trabalhar constrói o produto camada por camada. Primeiro a base, depois o recheio, o cliente só vai provar o bolo lá no final. O Scrum faz diferente. Ele entrega fatias completas do bolo. Cada fatia ou cada incremento já tem todas as camadas e já pode ser consumida. Ou seja, já entrega valor de verdade para o cliente desde o comecinho. Certo, a mecânica básica já ficou clara. Mas vamos sair um pouco do como e mergulhar de cabeça no porquê. Por que uma organização deveria adotar esse jeito de trabalhar? Quais são os ganhos reais, palpáveis para o negócio? E as respostas, olha, são todas sobre resultados, não sobre processo. Entregar retorno sobre investimento a cada sprint significa que o dinheiro que foi colocado ali começa a voltar em semanas, não em anos. Transformar mudança em vantagem competitiva significa que, quando um concorrente lança algo novo, seu time pode ajustar a rota na próxima sprint para responder, em vez de ficar preso num plano anual. Cada ponto que está aqui é uma alavanca estratégica para o negócio. Aí vem aquela pergunta que todo gestor faz. Tá, e qual o meu papel nisso tudo? A resposta é que o papel evolui. Deixa de ser chefe de projeto e passa a ser arquiteto de valor. Se a gente olhar essa tabela, o foco não é mais controlar a execução do dia a dia. O foco passa a ser garantir a direção estratégica. A gestão habilita o Product Owner a maximizar o retorno e capacita o time a resolver os problemas de execução. É uma virada de chave, de controlar tarefas para cultivar resultados. Até agora, a gente falou das práticas, dos papéis, mas para fazer o Scrum funcionar de verdade, a gente precisa ir além. Precisamos entender os princípios e a mentalidade que estão por trás de tudo isso. A melhor forma de entender o Scrum é pensando numa cebola. Muitas empresas ficam presas na casca, as reuniões, os papéis, o como fazer. Mas o poder de verdade está nas camadas de dentro. Logo abaixo da casca, a gente tem o porquê, o princípio do empirismo, que nada mais é do que tomar decisões com base em fatos, em dados reais e não em achismos. E também a melhoria contínua. E lá no centro, no núcleo, está o para quê. O Scrum não é o objetivo final. O objetivo é entregar valor. O Scrum é só o veículo para a gente chegar lá. E essa citação do Rafael Sabag, que é o autor da nossa fonte de hoje, resume isso perfeitamente. O Scrum não é uma bala de prata. A ferramenta, sozinha, não resolve nada. O sucesso depende da nossa habilidade de usar e, principalmente, de entender qual é o propósito dela.
Mas vamos ser sinceros, a agilidade não vem de graça, ele exige algumas trocas estratégicas. Para a gestão, isso significa trocar a ilusão de controle de um plano de longo prazo pela realidade da adaptação rápida. Significa trocar o microgerenciamento de tarefas pela capacitação de uma equipe autônoma, que entrega mais rápido. E talvez o mais difícil, significa trocar o apego ao escopo original pela busca incansável do que realmente gera valor para o cliente, agora. Então, adotar o Scrum não é um evento, não é um projeto com data para acabar. É uma jornada de aprendizado contínuo que leva a gente de uma prática mecânica para uma agilidade que é quase intuitiva. Vamos ver como é essa jornada. Lá das artes marciais japonesas, a gente pode pegar emprestado um conceito incrível chamado Shu-Ha-Ri. Ele descreve perfeitamente as etapas para a gente se desenvolver em uma habilidade, e isso se aplica totalmente ao Scrum. No Shu, o time segue o Scrum à risca, como manda o manual. As reuniões diárias têm exatos 15 minutos, por exemplo. No Ha, o time já entendeu o propósito daquela reunião diária e pode começar a adaptar. Talvez eles usem um formato diferente que funciona melhor para eles. Já no Ri, a agilidade é tão parte da cultura que o time se comunica e se adapta de um jeito tão fluido que as cerimônias formais se tornam menos sobre seguir regras e mais sobre um fluxo de trabalho natural super eficiente. O framework fica praticamente invisível. E aqui chegamos na ideia mais radical e mais poderosa de todas. O verdadeiro sucesso com o Scrum não é se tornar um mestre em Scrum. É chegar num ponto em que a organização não precisa mais dele. Pensa no Scrum como as rodinhas de uma bicicleta. É uma estrutura de apoio para aprender a se equilibrar nesse mundo complexo. O objetivo final é construir uma cultura tão ágil, tão adaptativa, que a organização aprende a pedalar sozinha, sem as rodinhas. Então, a pergunta no fim das contas não é se devemos adotar o Scrum. A pergunta de verdade é: a organização está pronta para começar a jornada de se tornar mais adaptativa, mais focada e mais resiliente? Porque essa é a promessa estratégica do Scrum, que vai muito além de qualquer processo. A decisão, claro, é de cada um. Obrigado.